Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Evangelista e estou começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, porque eu ouvi de um marido a seguinte frase: Eu não sei se eu amo mais a minha esposa. E aí é uma frase bem complicada e bem forte, né, de alguém falar. E nessa conversa com esse casal, eu estava conversando com eles, eu falei pra ele: Mas você sabe o que é o amor? E aí ele me fez a pergunta: Como assim? Então eu resolvi comentar com eles, e depois de comentar com eles, eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque às vezes um casamento ele pode estar em crise e as pessoas se perguntarem, né? Será que eu amo a minha esposa? Será que eu amo meu marido? Então vamos tirar essa dúvida do que é o amor. Primeiramente, existem quatro tipos de amor segundo a filosofia e segundo as traduções, digamos assim, pelos seus significados. E a tradução do grego para amor existem quatro traduções. Então, a primeira tradução de grego para a palavra amor é o ágape, e eu não estou falando na ordem, tá? Estou só falando das quatro traduções. Então, nós temos aí em grego a palavra ágape, que significa o amor incondicional. O amor ágape é o de Deus, o amor incondicional. O amor storge é o amor afeição, é o amor familiar, é de uma mãe para um filho, de um filho para a mãe. Temos o amor filia ou filia, não lembro qual é a pronúncia correta, mas é o amor de amizade. Então é o afeto por causa da amizade, é o carinho pela amizade. E nós temos aí o último, mas não menos importante, o amor eros, que é o amor que vem do erótico, que vem da paixão. O coração chega a pulsar mais forte por causa de uma outra pessoa. Então, quando alguém fala, eu não sei se eu amo mais X pessoa, precisa ser questionado. Então, se eu estiver falando. Acho que eu tô sem foco. Agora eu tô focado. Então, se eu estiver falando de um amigo, eu não gosto mais daquele amigo, aquele amigo aquela amizade já não é mais a mesma, e etc. A gente está falando de filha, o amor que não é um amor necessário. Eu preciso, não tenho necessidade de ter um amigo. Embora a filosofia, se eu não me engano, diga que é um amor necessário, porque existem amores necessários e amores não necessários, mas aí é um outro tema que eu vou explicar talvez em outro vídeo. Mas enfim, a amizade não é algo que eu precise para sobreviver, digamos assim. O amor de mãe é um amor necessário, da mãe para com o filho. A mãe ela tem a necessidade de amar o filho, de se sentir útil para um filho. A maioria das mães, pelo menos segundo os estudos, não gostam de ser rejeitadas. Então, elas amam ali de forma, às vezes, incondicional. Então, tem um pouco do amor ágape e um pouco do storge. E já o amor eros, eu vou pular o amor ágape, porque, meu, para falar do amor ágape, eu falaria horas. Porque a gente tem vários exemplos na Bíblia do amor de Deus para conosco. Então, desde a questão que eu falei de Jesus perguntando para Pedro, tem a questão de quando Deus amou o mundo, é o amor ágape. Tem a questão de quando Jesus fala, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, é um amor ágape também. Então, essa questão de tipo, eu sou apaixonado por Jesus não existe. Amar a Deus, amar a Jesus é obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos dele, não aos meus mandamentos. Então, não vou entrar muito nesse detalhe. E já o amor eros, que é o que responde essa pergunta, será que eu amo minha esposa? Eu acho que eu não amo mais ou essa afirmação, eu acho que eu não amo mais a minha esposa, é a paixão. E quando me veio essa frase, eu falei na hora, mas o amor é isso. Aí eu expliquei esses quatro tipos de amores e falei pra ele sobre a diferença do amor ágape e o amor eros, porque um marido, para amar uma esposa, ele precisa dos dois amores. Ele precisa amá-la incondicionalmente e condicionalmente. O amor incondicional é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que faz tudo independente do que recebe. O amor condicional é a paixão, é o amor que só faz porque recebe. Então, como é que eu descubro se eu não amo mais a minha esposa? Depende do que eu estou fazendo para ela. Como é que eu descubro se eu não sou mais apaixonado pela minha esposa? Depende do que ela faz para mim. Então, você vê a diferença? Aí eu falei para esse homem que eu estava conversando. Falei exatamente o seguinte: você continua sustentando a sua casa, trabalhando para sustentar a sua casa? Você continua cuidando dos seus filhos? Você continua ajudando a sua esposa dentro de casa? Você continua
alimentando a sua família, a sua esposa, os seus filhos? Aí ele falou, claro, eu continuo fazendo isso, sempre vou fazer. Aí eu falei, então você continua amando, porque amar é cuidar. A Bíblia diz que o amor, ele é bondoso, ele é pacífico, ele não procura o próprio interesse, ele não é egoísta. Então, quando os atributos do amor, quando eu pratico aquilo que a Bíblia diz, com base nos atributos do amor, eu continuo amando. Então, se eu continuo cuidando, continuo sendo bom, continuo evitando brigas, eu continuo não procurando às vezes o meu próprio interesse, eu continuo amando. Então, eu falei para ele: você continua amando a sua esposa. Então, se você tem essa dúvida, a primeira coisa é tirar ela da sua cabeça. Agora, continuar apaixonado pela sua esposa são outros 500. Aí eu entrei no detalhe. Qual foi a última vez que você deu um presente para sua esposa? Qual foi a última vez que a sua esposa agradou você? Em qualquer outro quesito. Primeiro eu perguntei para ele o que, que ele gostava de receber da esposa dele. Aí ele falou que não sabia e começou a pensar na hora. Aí ele falou: eu gosto quando a gente conversa bastante. Aí eu perguntei pra ele: você já leu o livro que chama As Cinco Linguagens do Amor? Se eu não me engano, é esse o nome. Aí ele falou: não. Eu falei: é muito importante você ler, pra você se conhecer, pra você saber o que, que você gosta que ela faça pra você. Porque ela tinha citado que tinha dado presente pra ele. E independente do. Eu não lembro qual que foi o contexto dela ter dado um presente pra ele, mas fazia muito tempo que ele não dava presente pra ela. Aí eu perguntei pra ela: mas você sabe se ele gosta de receber presente? Aí ela gaguejou e falou: não. Aí eu falei: então, às vezes você tá tentando agradar a ele com algo que não é muito importante pra ele. Então, aí por isso aconteceu essa pergunta: o que que você gosta que ela faça pra você? Aí eu perguntei pra ela: o que que você gosta que ele faça pra você? Aí ela começou a citar algumas coisas, deu pra perceber que ela gosta de receber presentes, por exemplo. Aí eu falei pra ele: faz quanto tempo que você não dá um presente pra ela? Aí ele coçou a cabeça e falou: vixe, faz muito tempo. Eu falei: pois é. Então, você não se sente apaixonado pela sua esposa e vice-versa. Porque, embora ela te dê algo, ela deixou de dar porque ela não tem recebido. Então, você não alimentou a paixão dela e ela não alimentou a sua paixão. E a paixão, ela precisa ser alimentada para ser sentida, para se sentir apaixonado. A paixão é um amor que precisa ser alimentado por emoções. Então, como é que você desperta a emoção alegria no coração da sua esposa? Dá um presentinho para ela de vez em quando. Compre uma flor, uma rosa, um chocolate, fala que lembrou dela no meio da rua e trouxe presente para ela. Ela gosta disso. O que mais que você gosta? Perguntei para a esposa. Aí ela foi citando, perguntei para ele também. Aí eu falei, então a partir de hoje, vocês vão alimentar a paixão um do outro com as coisas que cada um gosta. E aí essa paixão vai voltar a renascer. Porque eu falei para eles, imagina que vocês têm uma mansão, uma casa enorme, gigante, mas que vocês não limpam, que vocês não cortam as flores do jardim, que vocês não limpam a piscina. Essa mansão, embora gigante, ela vai ficar feia, vai ficar mal cuidada, vai ficar fedida. A mesma forma é a paixão. Se você não cuidar, não limpar, não alimentar, não plantar uma semente, ela vai ficar feia, porque nada vai ser sentido. Quando se trata de emoções, a gente precisa alimentar essas emoções. Então, usando o exemplo de um jardim, não é um jardim, uma horta. Você tem que plantar uma semente. Aí você tem que regar. Na verdade, você tem que arar a terra, né? Você precisa fazer o trabalho com a terra primeiro, plantar a semente, e aí você precisa regar, para depois, a longo prazo, você ir colhendo os frutos. Só que, por exemplo, eles têm 7 anos de casado, têm filhos, e aí eles deixaram de alimentar essa questão da paixão. E aí, por deixar de alimentar isso da paixão, chegou nessa dúvida: eu acho que eu não amo mais a minha esposa. E aí eu expliquei essa diferença para eles, e aí ficou muito claro na mente deles que eles não estão falhando no amor, eles estão falhando na paixão. E aí eu expliquei esse fundamento para eles, expliquei com base na Bíblia, inclusive, expliquei ali o que Jacó fez por Raquel, sobre ter trabalhado para casar com ela, e a Bíblia diz que ele gostava, que ele amava tanto Raquel que parecia que os dias pareciam, que os anos, foram 7 anos, pareciam como dias. E aí eu fui pesquisar, e como o Velho Testamento ele não é escrito em grego, ele é em aramaico, ele, se eu não me engano, é aramaico, ele não tinha, na época, essa diferença, mas o contexto, com base no texto da Bíblia, mostra, deixa muito claro que foi por paixão.
e não por um amor sacrificial, um amor ágape. E aí a tradução veio como paixão mesmo no estudo que eu fiz sobre o amor de Jacó por Raquel. Por quê? A Bíblia diz que ela é muito bonita e formosa. É, isso são atributos visuais, são atributos que atraem um homem, neste caso, nesse contexto, pela paixão, pelo desejo, e não pela questão de, tipo assim, vou fazer esse sacrifício aqui por causa do cuidado que eu tenho por ela, por causa do cuidado que eu tive por ela. Então, por isso que a tradução desse amor de Jacó por Raquel foi paixão e não amor ágape, foi pelo erótico. Então, eu expliquei para eles essas diferenças e falei para eles, existem coisas que eles vão precisar fazer pela paixão e existem coisas que eles vão fazer pelo amor. As coisas pelo amor, eles continuam fazendo um pelo outro. Ela continua cuidando dele, ela continua ajudando a ele, dando suporte para que ele consiga trabalhar, continua cuidando dos filhos junto com ele. Então, esse sacrifício, eles continuam fazendo. O erro deles estava sendo no tempo de qualidade, no presente, na questão de conversar, na questão de sair para passear, porque entrou na rotina. Então, a conclusão dessa resposta, eu acho que eu não amo mais a minha esposa, virou exatamente o contrário. Eu preciso ter atitudes para que a minha esposa se sinta apaixonada por mim e para que eu me sinta apaixonada pela minha esposa. E aí eles chegaram nessa conclusão juntos, depois da explicação que eu dei para eles. Então, o recado importante é isso, é saber as diferenças. O recado importante que eu quero deixar é esse. É importante saber as diferenças, saber onde é que a gente está errando no nosso relacionamento, para que a gente não venha ter atitudes precipitadas, conversas que às vezes são difíceis, só que a gente não tem o conhecimento. Você imagina chegar para sua esposa e falar: Eu não sei se eu te amo mais. Imagina o baque emocional que vai gerar na cabeça da sua esposa por causa de algo que não é falta de amor, é falta de paixão. E a paixão, ela precisa ser alimentada para ser sentida. Então, ela tem altos e baixos. Da mesma forma que se eu tiver uma crise no casamento, ou se eu tiver uma discussão no casamento, a paixão ela vai lá para baixo. Por quê? Porque na discussão a gente fica triste, a gente fica irritado. Então, no momento de discussão, eu não me sinto apaixonado pela minha esposa. Ela não se sente apaixonada por mim. Mas isso não quer dizer que eu não sou mais apaixonado por ela. É naquele momento. Então, às vezes a gente cria algo muito grande por causa de um momento, sendo que o certo seria a gente analisar o contexto e pensar, putz, durante esse mês inteiro, quantas vezes a gente discutiu? Ah, a gente discutiu 2 vezes, a gente discutiu uma vez. Então por que eu tô falando que eu não sou mais apaixonado por ela? Por que eu tô falando que eu não amo mais a minha esposa? Não, foi uma discussão. Passou. Então a gente precisa muito tomar cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente acha que sente. A gente precisa se conhecer, a gente precisa fazer terapia para entender o momento. Para falar, não, de fato, eu não sou mais apaixonado por ela. Aí, a partir do momento que eu chegar nessa conclusão, a pergunta que eu tenho que fazer é: será que isso não pode ser revertido? O que foi que eu deixei de fazer hoje, ou o que ela deixou de fazer por mim hoje, que há 7 anos atrás me fazia sentir o homem mais apaixonado do mundo? Então, são coisas que precisam ser comunicadas, precisam ser conversadas antes da gente chegar na conclusão de falar: não, eu não quero reverter essa situação, não tem jeito, eu acredito que a gente não vai ser mais apaixonado um pelo outro, e fim de papo, sabe? Então, são coisas que precisam ser conversadas e com frequência, porque conversar, a comunicação no relacionamento é muito importante. Então você precisa chegar na pessoa que você se relaciona e falar, olha, e falar para ela, olha, eu sinto falta de quando você fazia isso. Eu sinto falta de quando você fazia aquilo. O que que você sente falta? Se a pessoa chegar para você e falar, eu não sou mais apaixonado por você, você precisa fazer essa pergunta. O que que você sente falta de que eu faça para você, ou de que eu fazia para você, do que eu fazia para você ter chegado nessa conclusão? Me diz onde é que eu estou errando. Para que você possa consertar, ou para que ela possa consertar esse erro que está sendo cometido. E aí vocês vão voltar a se sentir apaixonados. E caso você seja uma pessoa apaixonada, lembre-se, se precisar escrever, escreva o que você faz hoje, ou o que essa pessoa faz hoje, para que você se sinta apaixonado por ela. O que você faz hoje para que ela se sinta apaixonada por você? Para que você mantenha a frequência. Ah, mas Carlos, não dá para fazer isso sempre. Não precisa fazer todos os dias, mas faça na maioria dos dias.
Pega uma semana inteira e anota, putz, pelo menos uma vez por semana eu vou fazer alguma coisa diferente pra minha esposa. Pelo menos uma vez por semana eu vou comprar nem que seja um chocolate. Acostuma ela a receber um chocolate por semana. Ah, mas vai cair na rotina, não. Aí você deu um chocolate, depois você troca, compra uma flor. São coisas pequenas que você vai plantando, que faz com que você plante sementes e faz com que essa pessoa esteja ali constantemente apaixonada por você. E aí, automaticamente, ela vai retribuir. E se ela não retribuir, porque a paixão precisa ser retribuída para ser sentida, você tem a liberdade de chegar para ela e falar: olha, eu tô sentindo falta de quando você fazia isso. Me fala o que eu posso fazer para que você volte a fazer. E aí, vocês se comunicando, vocês vão manter a paixão acesa durante os anos. E independente de quantos anos vocês passem juntos, a paixão vai estar sempre sendo alimentada. E o amor eu vou deixar para falar outro dia, em um outro vídeo, porque o amor ele é muito complexo. Para cada atributo do amor, eu teria vários exemplos para citar como fazer isso. E aí eu vou falando ao longo do tempo. Beleza? Valeu pela atenção. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. E até uma próxima.